Olá, tudo bem? Aqui é a Rosimeire Castro, professora, psicopedagoga, e hoje vai ter uma live muito especial com o professor Lucelmo Lacerda, e ele é especialista em autismo, especialista em ABA, e ele vai falar hoje sobre os requisitos na alfabetização da criança autista. Então, eu tenho certeza que todos vocês vão gostar muito dessa live de hoje. Estou esperando ele acessar aí para mandar o convite para ele. Seja bem-vindo, quem está aqui participando dessa live de hoje. Aí eu estou esperando aqui o Lucelmo mandar o convite aqui para mim. Tá bom, pessoal? Então, hoje nós vamos falar sobre os pré-requisitos na alfabetização da criança autista. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, vão aprender muito com o professor Lucelmo. Eu sou fã do professor Lucelmo, sempre estou seguindo ele nos cursos, no YouTube, no canal do YouTube do Luna Aba. E é bem bacana mesmo, sabe? Participar do processo de aprendizagem da criança autista. Então, espero que todos vocês gostem dessa live de hoje. Tenho certeza que vai ser muito legal mesmo. Aí ele já está entrando aqui, o Lucelmo. O professor Lucelmo Lacerda está entrando na live. E aí a gente vai falar hoje. Oi, Lucelmo, tudo bem? Olá. Tudo bem? Não tá saindo áudio por aqui. Espera aí um minutinho, só para ver uma coisa. Tá. Oi, Lucelmo. Tá escutando? Eu não estou ouvindo direito. Peraí, eu vou sair e voltar de novo. Peraí. Pode ser que seja o meu celular, aí eu uso o fone, tá? Bruno, vai buscar um fone. Vai buscar um fone lá pra mim, por favor. Na minha mochila tem fone, vai que eu... Tá escutando Tá me agora? ouvindo? Não. Tô. Você tá me ouvindo? Sim. Ah, Tá me tá ouvindo já. Não também? é. Tô ouvindo sim. Tá tudo Tá, porque bem. às vezes eu uso o fone. Eu tô sem fone agora, mas qualquer coisa eu ponho o fone, tá? Não, tá tudo bem. Tá. É que eu tava tentando colocar um outro microfone, mas não deu certo. Ah, tá bom. Ó, primeiramente, eu estou muito agradecida, tá? De você, né? Você é uma pessoa muito humilde, sabe? Eu achei muito legal quando eu te procurei lá no seu Instagram e falei com você, né? Tá fazendo essa live sobre o autismo. Eu tô tentando me especializar também, tá? Em trabalhar com as crianças autistas. Por quê? Porque eu sou professora do AEE, aqui na minha cidade. Eu tenho 15 alunos autistas, desde o moderado, do leve até moderado. Eu ainda não peguei uma criança autista severa, ainda não peguei. Quando eu tenho um aluno severo, eu não sei o que eu vou fazer, sabe? Sinceramente, eu acho que é só na prática, sabe, Luciano? Porque assim, a gente faz o curso, a gente aprende, só que é na prática mesmo que a gente aprende mais, né? Tudo que a gente aprende é na prática que a gente vai crescer, né, profissionalmente. E muito estudo, né? Então, eu gostei muito Com desse certeza. tema. Eu gostei muito desse tema que a gente combinou, de você falar sobre os pré-requisitos na alfabetização da criança autista, porque muita gente tem dúvida em relação a isso. Até eu também, né? Quero saber um pouco quais são esses pré-requisitos, né, para a criança autista ser alfabetizada. Porque, assim, que eu vejo, né, que acontece, muitas crianças autistas, principalmente do nível moderado, elas têm muita dificuldade na alfabetização. E aí vai ser muito legal você ir esclarecer as perguntas dos convidados. Todos os convidados sejam bem-vindos nessa live. E aí eu vou deixar a palavra com você, tá? Muito obrigada, viu, Luciano? Eu que agradeço, Rose. Porque esse assunto é um assunto muito pouco falado sobre os pré-requisitos. A gente sabe que, obviamente, existem pré-requisitos, mas a gente fala muito pouco, acaba falando pouco nisso, né? O que acontece é que quando você pega a BNCC, ela tem lá a descrição dos conteúdos. Então, nessa idade tem que aprender tal coisa, nessa idade tem que aprender tal coisa. Então, por exemplo, primeiro ano do ensino fundamental, tem que aprender alfabetização, né? Sim. Esse é o conteúdo fundamental. Se eu estou pensando do ponto de vista da criança com desenvolvimento típico, tem pré-requisitos? Tem, mas o aluno com desenvolvimento típico, no final das contas, mesmo que ele não tenha ali, ele desenvolve no próprio processo de alfabetização. Ele pode Sim. desenvolver.
A pessoa com transtorno de desenvolvimento, seja autismo, seja deficiência intelectual, é muito mais improvável. E então você vai precisar explicitamente planejar isso. Então, eu vou começar falando assim. Existem pelo menos em dois níveis, dois tipos de habilidades pré-requisitos. Tá. Um deles é um tipo de habilidade que nós chamamos de habilidade de aprendiz. Então, veja, por exemplo, você vai numa escola, chega na porta da escola e deixa o seu filho na porta, de modo geral, né? Aí essa criança entra, digamos que ela tenha entrado, tenha chegado mais cedo, ela fica ali no pátio, conversando com os coleguinhas, quando bate o sinal, ele vai para a sala. Chega na sua sala, ele senta. Aí ele senta e olha para frente. Aí a professora diz assim, olha, abram o caderno de alfabetização, de português. Ou ela diz, olhem aqui na lousa. Ou ela diz, sei lá, qualquer coisa. E aí o indivíduo se comporta conforme ela diz. E isso acontece. E aí ela vai dizendo outras coisas diferentes, vai acontecendo uma série de situações e ele vai aprendendo. Porque ela planeja, expõe e ele aprende. Qual que é o problema? O problema é que até agora, até onde eu falei aqui, eu não falei de nenhuma habilidade no sentido do que a BNCC está falando. Mas eu falei de várias habilidades. Essas habilidades a gente não presta muita atenção nelas. São as chamadas habilidades de aprendiz. Sim. Ou seja, o indivíduo se comportar como aluno. Por exemplo, você tem um menino, a maioria das escolas tem menino, normalmente com autismo, que ele simplesmente corre a escola inteira. Ele não entra na sala, ele corre, ele fica correndo. E fica acompanhante lá atrás do indivíduo a aula inteira, as 4 horas de aula. Isso é a coisa mais comum que existe nas escolas. Sim. Por quê? Porque a gente não ensinou um conjunto de comportamentos de aprendiz ou comportamentos colaborativos. Esses comportamentos, o que a gente chama de comportamento de aprendiz, são essas habilidades que ele tem que apresentar, como essas que eu falei, se dirigir até a sua sala, sentar, olhar para onde a professora está pedindo, pegar as suas atividades. Mesmo crianças com desenvolvimento típico. Você tem um monte de aluno que vai para a escola e ele não pega a mochila, ele não abre a mochila durante a aula inteira. Né? Infelizmente é comum. Porque a gente não aprendeu isso na nossa formação, né? De um modo geral. Bom, mas significa também, você ter habilidade de aprendiz, significa também que você não pode emitir certos comportamentos. Por exemplo, imagina um menino que chega na escola e chora por 4 horas. Como é que você deixa ele na sala e alfabetiza? Não tem como. Se ele grita por 4 horas, não tem como. Se ele bate nos colegas várias vezes, se ele se bate, não tem como. Portanto, ter pré-requisitos de aprendiz significa emitir uma série de comportamentos, digamos assim, de aluno, típico de estudante. Alguém me chamou aqui. E não emitir certos comportamentos que podem ser prejudiciais a si ou a outro. Né? Então, isso é que são os pré-requisitos de aprendiz. E tem um outro conjunto de pré-requisitos, que são os pré-requisitos desenvolvimentais. O que quer dizer isso? Vamos lá. Eu estou com um menino lá na sala, eu pego a pessoa fica ligando e fica acontecendo isso, mas eu vou desligando, não tem problema. Eu acabei esquecendo de desligar o meu também, espero que ninguém ligue. Eu esqueci, E aí, você tem um conjunto de habilidades desenvolvimentais. O que é isso? Vamos lá. Você pega um menino que tem 6 anos, menino com desenvolvimento típico, e você põe ele na sala. E aí eu vou te dar aqui 3 exemplos. Exemplo número 1. Você diz assim, pessoal, olha ali para a lousa, ali no comecinho. E aí os alunos olham. Certo? Essa é uma habilidade, chama-se atenção compartilhada. Segundo, aí ela fala alguma coisa ali da atenção compartilhada, daqui a pouco ela vai lá e fala assim, gente, faz o seu caderno igual eu estou fazendo aqui. E ela faz para baixo, para cima e faz assim. Segunda habilidade.
Imitação. Ela está emitindo um comportamento, está pedindo para ele imitar. Terceira. Agora, olha para o primeiro, olha para o segundo e olha para o terceiro. Aí o menino faz assim, ó. Escaneamento visual. Que deriva do rastreio visual. Portanto, eu falei aqui de 3 habilidades que você não precisa ensinar para meninos de desenvolvimento tipo. Por exemplo, porque você pega um menino, ele acabou de nascer, tá? Nasceu ali. Você tira ali da mãe, nasceu, bota ele no berço. Você vai lá no berço e aí você começa a fazer um movimento. Ele começa a imitar ali, na hora que ele nasce. Antes dele voltar para a mãe para mamar, ele já começa a imitar. Há muitos dados sobre isso, né? O menino com autismo, ele pode chegar com 6 anos na escola e ele não saber imitar. Ele pode chegar com 15 anos e não saber imitar nada. Porque isso é uma das características do autismo. Quer dizer, uma característica usual do autismo, né? A grande maioria não consegue imitar. Então a professora está dizendo, faça igual a mim. E ele não tem nenhuma condição de fazer aquilo. Para ele é impossível fazer aquilo. Não, ele pode entender, ele não consegue fazer. Ele não consegue imitar. Você tem uma grande parte das pessoas com autismo que não consegue imitar. Quando você diz assim, olha para lá, e as crianças olham, ela aponta, isso chama atenção compartilhada. Essa é a característica mais comum em pessoas com autismo. Tanto que é isso que os médicos mais usam para diagnosticar, para sinalizar o risco, aliás, quando o indivíduo é pequeno. Se ele tiver 11 meses de... Mas então, o que eu li? Porque aqui, no caso, na minha cidade, é o estagiário que acompanha a criança, na prefeitura, né? O estagiário que acompanha essa criança. Aí eu sempre vou na sala de aula observar essa criança, a gente começa pela rotina ali, para estabelecer uma rotina de aprendizagem. Só que assim, quando a criança não imita, então, quando a gente percebe que a criança não imita, aí o que eu posso fazer então para ajudar essa criança? Deixa eu só descrever esses outros, aí eu volto nisso, porque esse é o ponto principal. Então, por exemplo, você fala, quando você sabe que a criança não tem autismo, a grande maioria, quase nenhuma, tem atenção compartilhada. Então ela não vai olhar para o quadro, porque ela não tem essa habilidade. E quando você pede para olhar várias coisas, ela não tem essa habilidade de seguir uma coisa que é rastreio visual. Ela não tem essa habilidade. Crianças com autismo, muitas delas, e deficiência intelectual, não tem. Crianças com desenvolvimento típico tem, no berço ela já está fazendo. Por isso que não tem na BNCC. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Aquilo que a gente chama de ensino de alfabetização na escola comum, normalmente não serve para crianças com autismo e deficiência intelectual. Por isso que tantas delas, mesmo aquelas que não têm deficiência intelectual, têm só o autismo, podem não aprender não serem alfabetizadas, porque faltam esses pré-requisitos. Então, a primeira grande coisa que a gente precisa... Só que isso é variável. Você pode ter uma criança com autismo que tenha todas as habilidades de aprendiz, pode ter uma que tenha metade, uma não tem um, não tem outro. Essas habilidades desenvolvimentais, cada pessoa com autismo é ímpar. Ela tem um, não tem outro, tem a metade de um, não tem a outra, tem... Enfim, assim por diante, né? Então, isso é variável. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é avaliar. É eu medir cada uma dessas habilidades. Eu preciso medir primeiro se as habilidades de aprendiz. Por exemplo, eu tenho lá a primeira habilidade. Ele salta da mão da mãe. A primeira habilidade é um modo de dizer, né? Pode organizar de várias formas. Ele salta da mão da mãe e vai para dentro da escola. Ele não corre para fora. Então, check. Isso ele faz. Ele sabe se comportar quando ouve o sinal ir para a sala. Check. Ele entra na sua sala, na sala correta? Check. Ele entra na hora certa ou ele demora? Check. E aí quando ele chega na sala, ele senta? Check. Ele fica a aula inteira sentado? Com a aula inteira eu estou dizendo, a gente tem que estipular alguma coisa que a gente pode chamar de aceitável, depende até da cultura da escola. Por exemplo, ele fica 40 minutos por aula sentado, 45, 50, sei lá. Ou 30, ou enfim. Aí no começo do ano não fica, né? Essas habilidades dele ficar sentado ali na sala de aula durante 5 horas é com o tempo também. É muito difícil. E você usa qual protocolo para... Tem alguma indicação de protocolo para a gente, por exemplo, eu ajudar a estagiária ou eu do AE para ir listando? Tem 2 protocolos bons para isso. Um se chama VBMAP, e o outro se chama IGLR, que é o Inventário do Bom Aprendiz. Esses 2 estão especificamente para isso. Tem outros também, mas são só 2 exemplos, né?
E o pessoal E aí a gente vai... gratuito, assim... O VBMap, sim. Tá. Eu conheço o Aí... Só falta eu praticar agora, entendeu? Eu tô fazendo o curso lá do Nosso Mundo Azul, né? Do VIPMAP, eu comprei esse curso. Estou fazendo, porque eu achei esse protocolo muito importante. Agora, o que falta, primeiro eu estudo. Agora eu vou começar a praticar, entendeu? E aí, eu praticando, eu posso ensinar, passar essa aprendizagem para outras pessoas daqui, porque nunca ouviram falar do VIPMAP, né? Isso é comum, porque na educação é difícil a gente ter acesso a essas informações, né? Aí então o VIPMAP tem uma área lá, vou escrever aqui, tem uma área que é chamada de barreiras da aprendizagem. Então, o que a gente chama de habilidade de aprendiz, de modo geral, são as barreiras de aprendizagem, né? E aí você avalia quais são, e aí você... Vou imaginar o seguinte, só para dar um exemplo bobo, né? Vamos imaginar que o menino tem todas. Uhum. Que o menino tem todas as habilidades. Tudo, as habilidades de aprendiz tem todas. Menos uma. Menos a de ficar sentado. E ele não sabe ficar, ele não consegue ficar sentado. Aí a gente escreve um programa de ensino de ficar sentado. Tem um livro que tem um bom programa para isso, por exemplo, que é esse aqui. Ó. Legal. Esse aqui, ó. Esse livro é excelente. Eu tenho esse livro. Esse livro é excelente, ele tem um bom programa para ensinar a menina a sentar. Tem que fazer uma adaptação, porque é um pouco diferente do que está na escola, né? Então, se ele senta, mas não espera, tem aqui o ensino de esperar, por exemplo. Tem o protocolo já para você registrar. Ele explica muito bem como fazer. E aí ele tem até o desenho de como que você tem que fazer. Uhum. Né? Então, é para o indivíduo realmente não deixar de fazer mesmo. Tem uma moça aqui que está perguntando o nome do outro protocolo que você falou. Repete. Coloquei. Aqui. Não, você colocou. Coloquei, Tá. Coloquei, GLR. E aí é o seguinte, a gente escreve um programa, no caso, quando tem um estagiário, a gente escreve o programa, pega esse estagiário e treina ele para implementar e para registrar. Então, ele implementa e registra. E aí a gente trabalha com esses dados do registro. E aí, por exemplo, vamos imaginar o seguinte, que eu tenho um menino que não senta, só é a única habilidade, e aí eu pego esse menino, vou lá, escrevo um programa para ele, estudo, esse menino avalio, vou lá, faço um programa para ensiná-lo a sentar. Tá, quando o programa está certo, eu chego, chamo o estagiário e falo, vem cá que eu vou te treinar aqui. E treino o estagiário para implementar esse programa. E aí o estagiário está implementando, certo? Só que ele está produzindo um registro também, porque o programa já tem um protocolo de registro. Daqui X dias, que aí vai variar dependendo do tipo de habilidade, eu olho, o responsável, a professora de educação especial, olha esse registro. E aí ele diz assim, ele tem algumas possibilidades. Possibilidade número 1. Opa, esse registro aqui, ele tá aprendendo, mas ele não aprendeu ainda está no caminho, está avançando ainda. Então é o seguinte, continua, certo? Se ele está avançando, se os dados mostram que ele está avançando, você continua. Possibilidade número 2. Olha, ele já aprendeu essa habilidade aqui, já chegou ao nível desejado, já atendeu ao critério de aprendizagem. Então, vamos passar para o próximo. Agora eu vou te ensinar um outro programa que é a próxima habilidade que ele precisa aprender. Ou, opa, ele não está aprendendo, o que está acontecendo? Alguma coisa está errada. Eu vou lá ver se a pessoa está implementando errado ou se a pessoa está implementando certo. E o meu planejamento está certo, então significa que esse procedimento, essa metodologia não é boa para essa criança. Então eu vou elaborar outro programa para poder implementar. Vou mudar a estratégia. Daí a importância de conhecer várias estratégias para o ensino da mesma habilidade também. E a mesma coisa vale, e aí você tem, então, essas habilidades de aprendiz. E você tem as habilidades desenvolvimentais. O IGLR não avalia habilidades desenvolvimentais, mas o VBMAP sim. E aí tem outros protocolos. Eu vou colocar aqui o outro mais importante. Esse outro aqui, que é a ABLES. Esse protocolo é o mais utilizado nos Estados Unidos. E esse é gratuito ou não, Luciano? Esse é pago ou gratuito? É que, na verdade, todos eles, assim, exceto o VBMAP, que realmente tem um protocolo que eles liberam. O restante, ele é pago, mas tem na internet, um monte de gente tem, então a gente acaba tendo acesso. Então. Mas você não precisa pagar para utilizar, entendeu? Você ter, como aqueles protocolos por exemplo, de psicólogo, de TO, que toda vez que você vai aplicando, você tem que comprar o registro. Isso não tem.
Você não precisa pagar para utilizar. O que precisa é estudar como aplicar, né? Isso. Isso é que é complicado. Eu quero estudar muito, eu quero ensinar as pessoas a aplicarem, ensinar outras estagiárias, sabe? Eu quero fazer a diferença aqui na minha cidade. Se Deus quiser, eu vou fazer, entendeu? Que cidade você mora? Eu moro em São José dos Campos. Ah, eu moro aqui também. Aí, tá vendo? A gente mora perto. Nós abrimos a clínica aqui, a Luna Aba aqui, em São José dos Campos, aqui no Aquários, aí eu vim morar aqui pertinho. Tô aqui pertinho. Eu vou lá conhecer sua clínica a qualquer hora. Que ele não está aberto agora por causa da pandemia. A gente está atendendo nas casas, né? As pessoas que entraram em contato com o aluno, a gente está fazendo atendimento em casa, porque na clínica, por conta da pandemia, ficou difícil, né? Porque eu não tinha um espaço, entendeu? Para poder ajudar, para poder atender. Agora eu estou com espaço, agora eu estou com a minha própria sede ali no Jardim Satélite, na Rua Letícia. Então a gente tem mais salas de aula, sabe? Agora eu estou montando meu consultório psicopedagógico e aí eu já estou começando a atender crianças autistas voluntariamente lá na escola. Estou atendendo uma já. Então, eu vou até fazer tudo isso, sabe? Pegar o VIPMAP, trabalhar com ele, ver quais são os pré-requisitos que ele não tem, mas ele não consegue ler o A, E, I, O, U ainda, ele está nas vogais ainda, Luciano. 6º ano. Onde onde a coisa está emperrando, pode ser nessas habilidades de aprendiz, né? Ele não se comporta como aprendiz, ele não tem as oportunidades desse desenvolvimento, vamos chamar assim, de cognitivo, ou pode ser nessas habilidades desenvolvimentais. Eu dei só 3 exemplos, mas, vamos lá. No VIPMAP, por exemplo, as habilidades desenvolvimentais mais amplas, que é nos níveis, né? Porque lá tem 2 áreas. Tem os níveis e tem o Task Analysis, né? Vamos pensar só nos níveis. Tem o nível 1, que são 9 domínios, com 5 marcos cada um. Então, nós temos 45 habilidades aí. No nível 2, nós temos 12 domínios com mais 5 habilidades. Portanto, nós temos aí mais 60. 5 marcos cada. E no nível 3, nós temos 13 domínios com 5 marcos cada um. Portanto, dá 75. Portanto, dá 135, 180 comportamentos para avaliar, habilidades desenvolvimentais para avaliar. Nossa, sem considerar elas bem divididinhas, como no Task Analysis. Portanto, isso é realmente muito difícil. Então, eu dei alguns exemplos. Atenção compartilhada, imitação, em vários níveis, né, em termos de imitação. Tem o exemplo do rastreio visual. Sem o rastreio visual, o menino não pode ter o QI do Einstein, que nunca vai ser alfabetizado. É impossível. Né? Nossa, é absolutamente impossível. Aí, né? Só que aí vamos imaginar que o menino não tem rastreio visual, ou não tem imitação, ou qualquer outra coisa. O que eu faço? Eu vou ensiná-lo, eu escrevo um programa de ensino de rastreio visual, vou ensiná-lo. Ou de imitação, ou de qualquer uma dessas outras coisas. O que eu não estou dizendo que é fácil, mas isso a gente aprende no decorrer do tempo, né? Contato visual e tudo isso. E aí, esse indivíduo, à medida que você desenvolve todas as habilidades, que também são aquilo que a gente chama de cognitivas. Vou dar um exemplo aqui, ó. Você pega uma coisa igual a outra coisa. E aí você diz assim, e aí você apresenta uma outra coisa diferente. Estou tentando pensar em alguma coisa que eu possa mostrar aqui. Que é um pareamento. Eu peguei, achei o negócio que dá aqui. Então eu pego isso aqui e falo assim, por exemplo, ó, vamos lá. Eu tenho 2 coisas aqui. Sim. E tenho isso aqui, certo? Aí eu falo assim, olha isso aqui. Pega o que é igual a isso. Eu apresento para ele essas 2 possibilidades. Uhum. Isso aqui, ele tem que pegar essa, né? Ou põe no igual. Eu pego um desse aqui, pego esse aqui e falo para ele, põe no igual. Ele tem que colocar aqui, né? Isso é um pareamento de identidade. Porque esses 2 têm uma identidade visual. Eles são iguais. Isso, uma pessoa com autismo pode não ter. Isso a gente chama também de reflexividade. Ele pode não ter. E aí, se ele não tem, então, pré-requisito. Além disso, ele tem que aprender a parear coisas que são arbitrárias. Ou seja, que não têm identidade, mas que são arbitrárias. Vou dar um exemplo aqui. Estou olhando aqui as coisas para ver se eu vejo alguma coisa que seja um exemplo. Vamos lá. Tá. Vou pegar isso. Eu estou ensinando. Digamos que eu estou ensinando para ele o que é coisas de tecnologia, tá?
E aí eu pego isso aqui. Melhor. Vou pegar isso aqui, ó. Isso aqui é um negócio de colocar remédio, tá? Quando a pessoa já tem um desse aqui, ela já tem um atestado de velhice na mão. Ai, ele tem um desse aqui. Isso aqui é uma caixa de vitamina, certo? Portanto, é uma das coisas que pode colocar aqui. É um comprimido. Isso aqui é uma caixa de comprimidos. Isso aqui não tem nada a ver. Então eu pego um indivíduo e dou isso aqui na mão dele e falo assim, põe no qual vai junto. Né? Digamos que ele tenha contato com isso, ele saiba o que é remédio, ele precisa saber, né? Ele tem que colocar aqui, junto com esse, e não com esse. Só que eles não se parecem, eles são diferentes. Mas essa relação é uma relação simbólica que existe entre as duas coisas, né? Eu posso dar vários exemplos. Marcel, mas aí, então você pode fazer isso com alfabetização, né? Vamos supor, eu pego 3 letras, né? Vamos supor, a criança não sabe as vogais. Aí eu pego o A, o E e o O. Aí eu falo, né? Aí faço o pareamento, põe no igual. Na letra O, da letra A. Mas aí é o pareamento anterior, é o de identidade, porque eles são iguais. Tá. Entendeu? Só que depois ele tem que aprender, ele precisa também saber pareamento arbitrário, de coisas que não são iguais. Sim. Então, por quê? Porque a fala, alguém falou assim, a Gabriela falou, é muito abstrato. Sim, mas a fala é abstrata. Ó, cadeira. A palavra cadeira não parece com a cadeira. E nem parece com a cadeira, com o que está escrito cadeira. Uhum. Então, a fala é um ato abstrato. Sim. Se ele souber, então ele precisa saber a relação entre um som, um fenômeno no mundo e uma palavra. Isso é uma relação abstrata, uma relação de equivalência. E é difícil começar com as palavras. A gente pode treinar relações arbitrárias de várias formas. A gente pode... o que é arbitrário? A pessoa perguntou o que é arbitrário, entendi. É assim, ó, de identidade é igual. Arbitrário não é igual, mas alguma coisa faz com que elas se relacionem. Por exemplo, uma escova não é igual a pasta, mas elas têm relação. Se eu der uma escova na sua mão e botar aqui a pasta e aqui uma caneta e perguntar qual que vai junto, ele tem que colocar na pasta e não na caneta. Mas a relação é arbitrária, que elas não se parecem. Entendeu? Então, existem várias dessas... Então, eu posso ir ensinando relações arbitrárias progressivamente, de diversas formas. O procedimento que a gente usa principal, a gente chama de pareamento ao modelo. A gente usa o procedimento de pareamento ao modelo para ensinar relações arbitrárias. Então, relações arbitrárias e relações de identidade são pré-requisitos da alfabetização. Se ele não souber fazer essas relações, ele não aprende. Então, é isso aí. Então, por isso que a criança, ela tá ali no primeiro... por exemplo, eu tenho um aluno que vai para o 3º ano, ainda também autista, né? Ainda não está alfabetizado. Eu creio assim que essas crianças estão ali na escola e elas apresentam essa dificuldade para serem alfabetizadas, porque também, às vezes, o sócio-interacionismo, entendeu? Não dá muito certo com a criança que está ali, que precisa de todos esses pré-requisitos para conseguir acompanhar as aulas. Aí, como eu posso explicar para você? Porque, assim, a criança precisa trabalhar com consciência fonológica, com essa criança, né? Tudo isso. E aí é difícil para a criança ser alfabetizada, não é? Então, existem vários caminhos para a gente alfabetizar. Um deles, que é isso que eu estou descrevendo aqui, é baseado numa ciência chamada análise do comportamento. Mas é um caminho. O outro caminho é por meio do método fônico, que tem uma boa descrição aqui neste livro. Tá? Pessoal, o livro eu não fico escrevendo aqui, nem ficar mostrando toda a vida, porque não tem condição. Depois vocês voltam à live e vocês veem, para vocês poderem anotar. A live vai ficar salva no IGTV. Aí é só voltar lá. Não tá de cabeça para baixo, Luciano? Não, é porque espelha para quem você está vendo. Chama Alfabetização Método Fônico, que é da Alessandra Capovilla e do Fernando Capovilla. Nossa, eles são ele é professor da USP. Então, o que você está falando de consciência fonológica é uma outra forma de encarar esses pré-requisitos, que também é excelente, também é baseado em ciência, é excelente o método fônico.
E aí, ali eles descrevem quais são os pré-requisitos, como é que eles interpretam isso. Aquilo que você está chamando de consciência fonológica, na interpretação do VibMap ou de outros desses protocolos que eu estou falando, se chama discriminação auditivo-visual, mais ou menos. Ou seja, o indivíduo é o comportamento de ouvinte, ele ouvir e entender, se você está falando, entender o som, discriminar um som para cada coisa. Então, na verdade, é a mesma lógica, mas é outra forma de encarar e de organizar os processos. Que bacana. Amei o que você falou agora aí, né? Associando a importância do trabalho de consciência fonológica baseado em estudos científicos, né? Sim, relacionado com a alfabetização da criança autista. Bem bacana, gostei muito. Eu gostei da dica do livro também, viu? E a live passa tão rápida, já que dá 40 minutos. E você viu como teve perguntas aí na live? Não dá para responder todo mundo, Luciano. Não tem jeito. Não, vê quais são as mais relevantes, vão aparecendo que a gente consegue ver e pode ir perguntando. Então, né, voltando, se a criança não tiver todos esses pré-requisitos, se o professor do AEE, né, se o treinar esse estagiário para trabalhar com essa criança, e o professor da sala de aula, ele não tem esse estudo, entendeu? O professor que está ali trabalhando com as crianças típicas, eles não são formados na educação especial. Eles não entendem nada de autismo. O estagiário também ainda está na formação, né? E as formações de pedagogia deveria também pensar nisso. O autismo está crescendo tanto, a demanda de crianças autistas aqui na minha cidade, por exemplo, que as faculdades deveriam repensar também e colocar aulas, né, como conteúdo ali na grade curricular da pedagogia. Eles deveriam colocar, mas o problema não é nem esse, na minha perspectiva. O problema não é exatamente... Vamos imaginar, assim, na pedagogia, a gente tem pelo menos uma disciplina de alfabetização. Sim. Né? Você tem lá 6 meses, às vezes 1 ano, mas normalmente é 6 meses, tá? E o que deve ter aluno de pedagogia ou pessoa que se formou em pedagogia há pouco tempo, porque o pessoal costuma dizer que era antigamente. Não é. Eu quero saber se tiver aluno de pedagogia aqui na live, ou se tiver professor que se formou há pouco tempo, fala aqui. Nessa disciplina de alfabetização, fica 6 meses falando como é boa a alfabetização, que tem que ser letramento, que tem que interpretar o mundo, e não ensina nada. Não ensina a ensinar. Prática, né? Nada, nenhuma palavra sobre o ensino, de fato. Então, eu vou te dar um exemplo. Esse livro aqui, Alfabetização pelo Método Fônico. Sim. Se o indivíduo fizesse os 6 meses lá da faculdade e aprendesse método fônico de verdade, de cabo a rabo, direitinho, redondo, esse indivíduo poderia conseguir alfabetizar pessoas com autismo também, desde que ele tivesse os pré-requisitos. Sim. Então, se o indivíduo chegasse no primeiro ano com os pré-requisitos, tendo ou não tendo autismo, e se durante esse ano, na faculdade, ele tivesse aprendido o método fônico redondo mesmo, ele ia conseguir alfabetizar. O método fônico é o que tem a melhor evidência para pessoas com desenvolvimento típico. Não com desenvolvimento atípico. Com atípico, no exterior ele tem. Aqui no Brasil praticamente não tem pesquisa. No Brasil, o que tem a melhor evidência é esse que a gente chama de intervenção baseada em aba, que é mais ou menos esse que eu estava descrevendo antes. Agora, isso não quer dizer que ele não funcione. Ele funciona. Ele só não é o melhor. Mas se esse indivíduo dominasse bem o método fônico, funcionaria. Vou te dar um exemplo. Vamos fazer uma comparação aqui. Imagina que você está fazendo medicina e que está fazendo cardiologia. Está fazendo medicina, certo? E aí, você tem uma disciplina sobre medicação, certo? E aí, você passa 6 meses dizendo assim, gente, medicação é bom. Medicação é muito... Aí a humanidade melhorou quando teve a medicação. Olha, medicação, tem muitas medicações, hein? Mas não ensinasse a dar medicação. Isso seria um absurdo. Todo mundo sabe. Sim. Na educação, curso de alfabetização, não se ensina nada. Só fala como que é bom alfabetizar. Isso é um absurdo tão grande quanto se fizesse na medicina. O que é que se ensina numa disciplina como essa na medicina? Se ensina assim, pessoal, mas a condição tal. A medicação é tal. Por quê? Porque tem um estudo aqui, esse estudo aqui, randomizado, pegaram um grupo ali, botaram tal coisa, pegaram outro grupo aqui, deram tal remédio, tantas pessoas melhorou, tantas pessoas não melhorou, então, se a pessoa tiver tais e tais características, dá, se tais, você não dá, o efeito colateral é esse, aquilo é esse. Agora, eu vou ensinar vocês a ler estudos científicos
Para que o dia que sair um remédio melhor do que esse, vocês lerem o estudo e mudarem, parar de dar esse e passar a dar outro. Então, o que a gente teria que aprender na disciplina de alfabetização? Como fazer o melhor método, que é esse, e como ler os estudos científicos, de modo que um dia que sair um melhor, eu começar a aplicar o melhor. É isso que a gente vai aprender. Mas na pedagogia são 4 anos que não se ensina a ensinar nada, na maioria dos lugares. Não pode ter exceções, né? Na maioria dos lugares só fala como que a educação é boa. Deixa eu falar uma coisa para você que vai acabar a live, né? Eu tô fazendo, você viu falar, passou no comercial da TV, tá? Parou de passar agora, o curso baseado em conhecimento científico do MEC, que se chama AVA-MEC. Eu estou fazendo esse curso, eu estou salvando todos os vídeos, eu estou salvando todo o material desse curso, porque sabe que ele é baseado em conhecimento científico, baseado na BNCC, e desde o primeiro conteúdo, desde a primeira aula lá do curso, ensina consciência fonológica, o curso é maravilhoso, de graça, Luciano. Já ouviu falar ou não? Já ouvi falar, eu não conheço o conteúdo, mas eu já ouvi falar. Eu indico vocês que estão na live, gente, fazer o curso lá do MEC, do AVA-MEC, porque esse curso é tudo que o Luciano está falando. Trabalhar a consciência fonológica desde ali do comecinho. E aí, lá, eu vou dar um exemplo. Ele fala assim para as crianças assim, a. A criança já fala mala. A criança já sabe o som das letras. Aí eles vão trabalhando com as crianças o som das letras desde o comecinho, né? Baseado em conhecimento científico e coloca já lá o número da BNCC, já. Entendeu? Então tá também dentro da BNCC, todo o curso. E aí, depois que a criança sabe o som de todas as letras, na hora que ele pronuncia, aí eles vão fazendo treino com as crianças. Aí, quando ele pronuncia qualquer palavra, a criança já sabe identificar a palavrinha. Não é maravilhoso? Né? Existe o método fônico, ele tem uma evidência estrondosa no mundo. Então, ele é uma metodologia excepcional. E eu não consigo entender por que não se ensina, que a nossa universidade, a nossa academia é tão contrária à ciência. Sendo que a ciência é aquela que está demonstrando os melhores resultados no mundo para tudo, né? Veja aí essa condição da pandemia, a falta que está fazendo para nós, que a ciência tenha tido contato com isso antes e tenha sido capaz de elaborar um remédio. E a gente vai conseguir avançar tremendamente a ciência agora com a vacina, porque a vacina que saiu mais rápida até hoje no mundo, que é a vacina do Ebola, tinha demorado 4 anos. Essa vai ficar pronta em 1 ano, 1 ano e meio. A ciência vai permitir que a gente volte ao normal. E aí na educação não pode. Aí não pode. Ciência não pode na educação. Eu não entendo essa relação. Mas o governo está tentando mudar, eu acho. Porque se ele está dando esse curso gratuito, né? Para os professores. Sim, mas só na área de alfabetização. Nas outras áreas não tem nenhuma iniciativa. Só na área de alfabetização. Isso que é o problema. Nosso país precisa mudar muita coisa. E eu li num livro, tá? Que o Brasil está 19 anos atrasado em relação à alfabetização, em relação ao método fônico. Entendeu? Porque nos Estados Unidos, na Europa, já se usa o método fônico 19 anos atrás. E o Brasil Só se usa método fônico no país desenvolvido. Só se usa método fônico. Quer dizer, estou falando para crianças com desenvolvimento típico, né? Toda escola é método fônico. Eu li esses dias um livro, estava lendo uma reportagem, na verdade, com uma professora, uma bambambam, a número 1 quando se fala de alfabetização. No Brasil só se fala dela. E aí ela estava dizendo, porque nos Estados Unidos eles abandonaram o método fônico. Eu li, isso faz alguns meses. Eu liguei para uma amiga que acabou de fazer o doutorado nos Estados Unidos, estava voltando para o Brasil, fez doutorado na escola. Falei, fulana é até a autora desse livro aqui. Práticas de sala de aula baseadas em evidências. Liguei para ela e falei, Fernanda Orsatti, eu estou lendo isso aqui agora, confere, eu falei, Selma, não sei de onde ela tirou isso aí. Todas as escolas lá usam método fônico. Então, aqui no Brasil, tem um monte de gente aí que é grandão, que sai falando um monte de coisa e não está nem aí com a realidade, nem aí com a ciência. Fala o que quiser, entendeu? E isso é um problema grande aqui, porque a gente se comporta muito pelo nome. Não é doutor. Então, se não é doutor, então o que ele fala é verdade. Não.
Doutorado é documento para fazer concurso, não é documento para fazer o que eu falo virar verdade. Só que se eu já não fosse doutor, as pessoas dizem, tá com despeito que você não tem doutorado. Não, mas eu tenho doutorado, isso não faz que nada que eu fale vira verdade. Sim, é verdade. Então, é assim, eu acho assim, sabe, que pode trabalhar o sócio-interacionismo, incluindo o método fônico, trabalhando o fônico com as crianças, junto com o sócio-interacionismo, entendeu? Não precisa abandonar o sócio-interacionismo de vez. Mas eu acho que dá para trabalhar junto. Você não acha? Por que precisamos usar o sócio-interacionismo? Qual é o dado de que isso serve para alguma coisa no mundo? Não tem nenhum dado. Então, não Essa tem. perspectiva, nenhum dado, nenhum. Isso aí, construtivismo, não tem nenhum dado, nenhum lugar do mundo de que sirva para nada. De que tenha qualquer utilidade. Então, o problema é de dados. Não existe dados. Isso é um discurso. A pessoa faz, a pessoa sai acreditando. Por vários motivos, né? Mas dados, pode procurar um experimento aí com construtivista que alguém aprender alguma coisa, você não vai achar. Não tem. Porque é uma descrição genérica. Agora, metrofônica é uma das coisas, né? Existem inúmeras coisas. Aqui ela descreve algumas práticas baseadas em evidências. Então aqui tem algumas coisas que funcionam para várias coisas, né? Então, para cada coisa tem uma evidência, tem algum resultado de pesquisa que é melhor para aquilo. Agressividade na escola, tem aquilo que funciona melhor para isso. Indisciplina, bagunça na escola, tem lá as práticas que funcionam melhor para isso. Alfabetização, sei lá, qualquer coisa, preparação profissional, tá lá. Ensino de matemática, tá lá. Construtivismo, ele não tem utilidade para nada. Para nenhuma dessas coisas, em nenhum lugar do mundo. E aqui, ó, para finalizar aqui, uma pessoa falou assim, infelizmente a educação em geral, saiu aqui, infelizmente a educação em geral não conhece a análise do comportamento. Também é uma realidade que precisa ser mudada, né, Luciano? Como o autismo está crescendo muito, a gente não sabe por quê, porque ainda não tem cientificamente comprovado, né? Porque está crescendo tanto o número de crianças autistas, e aí o que acontece? Então, as pessoas precisam começar a aprender o ABA, né? Urgentemente, não é? Análise do comportamento. Sem dúvida nenhuma. A gente precisa... Tudo indica, quer dizer, a gente não tem certeza realmente, mas é bastante provável que, é bastante possível que a grande maioria desse aumento do autismo decorre de realmente a gente conseguir fazer diagnóstico, que a gente não conseguia fazer antes. Mas os números são realmente muito grandes, muito expressivos, e se a sociedade não aprender, se a gente não aprender a lidar com esses indivíduos, eles vão ficar na escola, mas sem aprender, sem se alfabetizar. Gente, a alfabetização, ela é um elemento essencial para a qualidade de vida. Se o indivíduo não for alfabetizado, a perda de qualidade de vida dele é gigante. Muito, não vai aprender matemática, não vai aprender a se localizar no espaço, não vai conseguir pegar um ônibus, não vai conseguir fazer uma compra, uma lista de compras. Não, gente, é o básico da vida do ser humano, né? Exatamente. Então há uma degradação da qualidade de vida muito grande. E é claro que é verdade que tem algumas pessoas que têm o autismo e que têm a deficiência intelectual tão profunda que a gente não consegue ensiná-las a alfabetização. Tem crianças que não vão aprender, de fato. Mas a grande maioria vai aprender. Consegue aprender se a gente utilizar o que for de melhor para ele. Isso que está faltando, né? Uma criança, a gente aprender a trabalhar com esses, né, com esses instrumentos, né? Igual você falou, né? Com os pré-requisitos da alfabetização em primeiro lugar, para saber onde a criança está, o que falta para ela, né? Para ela aprender, se é o rastreio visual, se é a imitação, tem muita coisa, né? Você falou 180, né? Então a gente tem que ter todo esse protocolo para ir listando, fazer um relatório. É legal jogar até no Excel, né? Para você estar vendo o desenvolvimento da criança, perceber ali aonde essa criança precisa avançar. Só que tudo isso precisa de muito ser passado, né? Treinar, tem que ter um treino, na verdade. Tem que ter cursos. Você tem que dar curso aqui, ô Luciano. Dá curso aí pro povo aí de São José dos Campos, para aprender a trabalhar com as habilidades, os pré-requisitos, com essas descobridas que a criança domina, não domina, que são os pré-requisitos da alfabetização. Entendeu? Entendi. Eu não dou curso desse protocolo, não dou curso de protocolos de um modo geral.
Tá. Algumas vezes eu dou curso de alfabetização, mas quando eu mudei para cá já veio a pandemia, então acabou já não tendo nada. Mas depois, quem sabe, a gente começa a fazer algumas coisas aqui. Agora, esse curso do BibMap, ele tem alguns, você pode encontrar alguns online, tem alguns cursos presenciais, estava até programado um para cá, não sei se vai ter, mas era do Danilo, que é um curso muito bom, que ia ser aqui em São José. Então tá bom, mas deve estar acabando a live então, né? Já tá finalizando, mas eu quero agradecer aí a sua presença, tá bom? Você falou coisas riquíssimas nessa live, eu gostei muito, espero que você tenha gostado também de ter feito a live comigo aqui hoje. Menino, 100 pessoas na live, a primeira live que eu tenho 100 pessoas, tô emocionada aqui, ó. Aí, eu quero agradecer a todos que participaram da live, tá, gente? Vai ficar salva, depois vocês pegam as dicas dos livros, tá bom? Eu tenho outros livros, viu, Luciano? Que eu comprei, né, para aprender também, e depois eu vou tirar foto e mandar para você também, que eu achei bem legal. Lá da WAK Editora. WAK Editora tem uns livros bem bacanas também, que trabalha que fala sobre o autismo, tá? Eu comprei uns bem bacanas. E da Book Toy também, sempre tem livro legal lá. Aproveitar o Black Friday. Eu fico o ano inteiro esperando o Black Friday para comprar livro mais barato, sabe? Claro, tem que aproveitar. Então, eu agradeço a você pelo convite. Para mim é um prazer. Aqui em São José dos Campos, nós nos instalamos aqui, como eu disse. Nós estamos fazendo só atendimento domiciliar por enquanto aqui na cidade, mas em breve, assim que acabar a pandemia, a gente vai começar a fazer as atividades também na sede, que é aqui perto da Lunaba, né? E se Deus quiser, vai ter aí bastante curso, a gente se vê aí um dia desse. Aí eu vou lá fazer um curso com você também. Tá bom? Obrigada, Luciano. Muito obrigada. Abraço, tchau. Vamos mais uma live mais pra frente, tá? Não esquece de mim, não. Vamos sim, com certeza. Tá, tchau. Muito obrigada. Tchau. Tchau.